trabalho é sobre desinfecção, esterilização e odontologia. E nosso grupo é composto pela Maria Eduarda, Rafael Hassan, Renata, Sara, Vitor, Gabriel Costa, Gabriela Loyola, Gabriela Campos e Isabela. Tendo em vista a nova visão sobre o conceito de saúde, onde apenas a ausência de doença já não é mais suficiente, é necessário que esse conceito seja renovado e expandido para além da cavidade oral. Portanto, nós adotamos algumas formas de promover a saúde, mesmo que de forma indireta. Sendo assim, algumas condutas de biossegurança odontológica foram adotadas, como, nesse caso, a desinfecção e a esterilização. A esterilização se trata de um processo que visa a eliminação ou destruição de todas as formas de micro-organismos presentes. Para isso, é necessário que se façam algumas etapas, como pré-lavagem, lavagem, secagem, barreira, esterilização e, além disso, o espaço físico também deve ser dividido em dois, área limpa e área suja. Já a desinfecção é responsável por eliminar parcialmente os micro-organismos e pode ser dividida em dois, a desinfecção de baixa eficiência e de alta eficiência, onde a de baixa eficiência é responsável por extrair completamente as bactérias vegetativas, porém não extrai alguns tipos de vírus, fungos e outros tipos de bactérias. Já de alta eficácia, apenas os esporos bacterianos e os vírus, classificados como lentos, sobrevivem. Desinfecção. A desinfecção depende do nível de eficácia do desinfetante. Pode-se fazer o uso de agentes desinfetantes de alta, média e baixa eficácia, de acordo com a classificação de Spalda, de 1970. Desinfetantes de alta eficácia vão atuar sobre endosporos bacterianos, matando menos de 1 milhão de esporos, microbactérias e todos os micro-organismos abaixo delas. Como exemplo, temos o ácido paracético, substância que atua quebrando ligações do material genético e, assim, matando os micro-organismos. O ácido paracético é uma substância indicada pela vigilância sanitária para a substituição do glutaradeído, que possui um uso mais restrito. Desinfetantes de média eficácia são aqueles que atuam necessariamente sobre as microbactérias. Tem capacidade de destruição de micro-organismos como o bacilo da tuberculose, mas não é capaz de matar ou inativar esporos. Exemplos de desinfetantes de média eficácia são os compostos clorados, que são liberadores de cloro ativo. O mais utilizado é o hipoclorito de sódio, que tem mecanismo de ação sobre ácidos nucleicos, proteínas e sobre reações enzimáticas essenciais. Outra classe de desinfetantes de média eficácia são os álcoois. O mecanismo de ação dos álcoois envolve a desnaturação de proteínas do micro-organismo. Estes são capazes de destruir o bacilo da tuberculose e o vírus da herpes simples. Outros exemplos de desinfetantes de média eficácia são os compostos iodados. Como exemplo, temos o álcool iodado a 1%, que atua na síntese de proteínas e promove a ruptura de estruturas proteicas. Os desinfetantes de baixa eficácia atuam sobre fungos, vírus lipofílicos e bactérias de formas vegetativas. Como exemplo, podemos citar os detergentes enzimáticos. Estes são indicados para realizar a limpeza inicial de instrumentais, uma vez que auxiliam na remoção de matéria orgânica. Durante seu uso, instrumentais articulados devem ser abertos. Outro exemplo de desinfetante de baixa eficácia é a clorexidina a 2%, utilizada para asepsia. O efeito destes desinfetantes é pouco duradouro. Os processos de esterilização devem ser comprovados por meio de monitoramentos físicos, químicos e biológicos. A monitorização mais confiável para a esterilização em autoclaves é a biológica, pois é feita com micro-organismos tecnicamente preparados e indicadores biológicos para demonstrar a esterilização. O monitoramento biológico deve ser registrado juntamente com a data da esterilização, lote, validade e equipamento utilizado. No monitoramento físico, consiste na observação dos ciclos, registros e dados colhidos nos mostradores dos equipamentos, com a leitura da temperatura, da pressão e o tempo realizado em cada ciclo de esterilização.
O monitoramento químico é realizado com o uso de indicadores químicos que avaliam o ciclo de esterilização pela mudança de cor na presença da temperatura, tempo e vapor saturado, conforme o indicador utilizado. Existem vários tipos de indicadores, como os testes Boyd-Dick de parâmetros simples, multiparamétricos, integrador e emuladores. No monitoramento biológico, é realizado os testes utilizando-se tiras de papel impregnado por esporos bacterianos do gênero Bacillus, de bactérias termofílicas formadoras de esporo. Elas são capazes de crescer em temperaturas nas quais as proteínas são desnaturadas. Os pacotes contendo os indicadores devem ser colocados em locais onde o agente esterilizado chega com maior dificuldade, como, por exemplo, próximo à porta, junto ao dreno ou no meio da câmara. Esse processo deve ser realizado semanalmente. A monitorização nada mais é do que o controle de qualidade da esterilização e é indispensável de ser feito independente do método escolhido para A central de esterilização da PUC Minas é composta de 4 autoclaves, 2 de 500 litros a 134 graus e 2 de 54 litros a 127 graus. Ambas utilizam cerca de 70 minutos para concluir o processo. A de 500 litros utiliza o processo de osmose reversa, que é a separação de um solvente e de um soluto de baixa massa molecular por uma membrana permeável, o que garante uma maior limpeza da água utilizada na autoclave. As menores são usadas para esterilizar placas de vidro e é toda manual. Quando a funcionária chega ao local, são feitos 2 ciclos nas autoclaves, utilizando papéis que monitoram sua qualidade. O papel entra amarelo e deve sair preto para ter certeza que o vapor está penetrando devidamente. Também são feitos testes químicos em todos os ciclos e biológico apenas no primeiro. Se o líquido ficar amarelo, teve crescimento bacteriano. Se ficar roxo, não existe micro-organismo. As autoclaves de 500 litros são de barreira. O material entra para esterilização e sai na área de armazenamento, assim como está mostrando no vídeo.